Estamos de volta no Linkados à Área com o jornalista da TV Globo, Hernani Lemos. Hernani, voltando a falar da Irlanda, você falou que morou em Dublin, na Irlanda, e atualmente você mora em Londres. Tem um choque cultural muito grande entre esses dois países, e principalmente do Brasil, acho que mais ainda do Brasil, né? Você sentiu realmente esse choque cultural quando você chegou lá? Senti. E como você lidou com isso? De uma forma muito especial, João. Você está certo, assim, é um choque, é uma diferença muito grande, mas é uma delícia para a gente que gosta de história humana, para a gente que é jornalista, é uma delícia porque você tem esse choque, você estranha tudo e é daí que saem as boas histórias. Você chega e vê tudo com um ponto de vista completamente diferente, o que a pessoa passa na rua ali e vê todo dia e já é comum para ela, é trivial, para você é uma grande história. Para você é um grande costume, para eles lá histórico, é uma novidade incrível, é uma coisa que acabaram de inventar. É muito disso, inclusive, que está no meu livro que você mostrou mais cedo aí sobre os outros, que são crônicas que eu contei sob esse ponto de vista de um estranho. Mas para falar especificamente dos lugares, Dublin para São Paulo e para Londres é o meio do caminho. Dublin é quase uma cidade do interior, é como se fosse talvez, sei lá, comparar São Paulo com Sorocaba ou São Paulo com Campinas, quer dizer, é uma cidade que é uma capital, Dublin, da Irlanda, tem uma estrutura de cidade grande, tem vários elementos, mas é pequenininha, você vai a pé a muitos lugares e tal, e de repente você chega a Londres e é aquela coisa gigante, é o centro do mundo, tudo acontece, as notícias estão lá, então é um choque grande, mas é um choque gostoso. É uma cidade global, né? Uma cidade global, exatamente, vale a pena. Hernani, o Pedro Bial disse no livro Crônica de Repórter que para ele foi quase impossível fazer amigos ingleses. Você teve esse tipo de problema? Sentiu alguma falta de acolhimento? Imagina se nem o Bial conseguiu, imagina se eu ia. Eu tenho um bom amigo inglês, muito bom amigo, o nome dele é John e ele se chama de Joãozinho Carioca, da Gema. É um rapaz que morou na Argentina, morou no Rio de Janeiro, fala português, está em todas as feijoadas que eu faço na minha casa e tenta forçar a namorada dele, que é uma inglesa, a falar português. Então, assim, tudo isso para te mostrar, eu fui ter um amigo inglês porque ele é apaixonado pela cultura brasileira. Em geral, os meus vizinhos evitam pegar elevador uns com os outros, não comigo, que sou brasileiro, com outros ingleses. Então, assim, existem ingleses bacanas e amáveis. Se você tiver a chance de conhecê-los, você vai ter uma boa relação. Eu tenho uma relação razoável com muitos, mas não tenho aquele amigão do peito além desse John. É difícil, eu concordo com o Bial, assim. Eu tenho bons amigos na Irlanda, os irlandeses são os brasileiros da Europa, tenho bons amigos italianos, espanhóis, tchecos. O tcheco é um povo maravilhoso, o húngaro é um povo muito legal, mas o inglês, eu acho que, dos que eu conheci até hoje, eu acho que eles fazem jus à fama, assim, eles são um pouco mais distantes. O que não quer dizer que sejam frios, é só outra cultura. A cultura deles é um pouquinho menos quente que a nossa. Você falou que faz feijoadas na sua casa. Que outras tradições brasileiras você ainda tem no seu dia a dia? Eu amo açaí. Eu amo açaí. Quando eu consigo comprar, existem alguns restaurantes brasileiros e supermercados e açougues. Quando eu consigo comprar açaí, eu fico muito feliz. Eu faço feijoada em casa às vezes. E eu acho que fica mais ou menos por aí, assim. O nosso costume lá, pelo menos entre os brasileiros que convivem comigo, muitos inclusive do escritório lá da TV Globo, a gente mantém a tradição mais ou menos aí pela comida. Mas não quer dizer que a gente coma só arroz e feijão, aliás, é raro. E o resto não, o resto a gente tenta se integrar, a gente tenta ouvir muito da música local, a gente vai ao teatro, que claro é ali inglês ou francês. Eu acho que é isso, acho que a principal da nossa cultura que a gente mantém lá é a língua. Trabalhando como jornalista lá para um veículo brasileiro, eu tenho essa sorte de manter a minha língua intacta, assim, eu acho. Não sei se estou falando muita bobagem, mas eu acho que eu não perdi muito do português. Como você citou no outro bloco, os correspondentes eles sempre se comunicam entre si, certo? E como funciona a logística de trabalho de vocês em lugares que a TV Globo não tem uma redação? A TV Globo tem, na Europa, fora do Brasil, ela tem um grande escritório em Nova York, que cobre toda a América, inclusive México, Canadá, Caribe, ali, Cuba, tudo o escritório de Nova York é muito grande. Washington, eles têm uma representação boa.
Na Europa é Londres, que cobre basicamente o continente inteiro, e você tem mais um correspondente em Roma e um em Berlim agora, e um no Japão, em Tóquio. A gente tenta dividir por regiões, então se há uma cobertura, por exemplo, na China, o correspondente de Tóquio é deslocado para ir para lá. A gente se conversa entre nós, mas há uma chefia desses correspondentes soltos que fica no Rio de Janeiro, e essa pessoa coordena ali com eles. Então, houve agora, acabou de acontecer, o G20, o presidente foi para lá, a Globo cobre, quem vai é o correspondente de Tóquio, o Márcio Gomes vai. Então, a gente tenta, assim, mais ou menos achar uma forma de dividir o mapa para dar para todo mundo. Então, assim, a correspondente que está lá em Roma, que é o Isis Camparini, se tem uma coisa sei lá, na Grécia, que está ali perto, no Mediterrâneo, crise de refugiados, é ela quem cobre. Se tem alguma coisa na África, é o correspondente de Londres que vai, por incrível que pareça, porque é a nossa área de atuação, somos nós os mais próximos. Então, assim, há muito de bom senso na hora de dividir essas coberturas. Tiago, por exemplo, os atentados em Paris, aí vocês se dividem também? Atentado em Paris é uma coisa séria, João, porque não é como você cobrir o G20, uma reunião de líderes mundiais. Você manda um correspondente, ele vai lá, trabalha para todos os jornais da emissora. Um atentado é uma cobertura imensa. Então você precisa ter no mínimo 2 pessoas, em alguns casos, como a gente já teve em novembro do ano passado, 4 correspondentes. Porque você tem que ter gente tocando desde as 5 da manhã com entradas ao vivo, horário do Brasil, até 00:30, uma da manhã seguinte, quando começa o Jornal da Globo. Você tem que ter, às vezes, um correspondente só tocando o Fantástico, que tem que sair daquele dia a dia e procurar uma reportagem mais densa, um olhar diferenciado para sair do factual e valer a pena ali a pessoa parar na frente da TV assistindo no domingo. Então, no caso do terrorismo é um pouquinho diferente, assim, sai todo mundo de onde estiver e vai para lá e cobre, é o centro do mundo, não interessa outras notícias para a gente. Hernani, temos a última pergunta do Twitter. Lembrando que você também pode enviar suas sugestões de convidados para o @linkados1, sendo 1 o numeral. A @Luísa Capella quer saber, que conselho você daria aos jovens jornalistas que querem trabalhar como correspondentes? Uau, eu não sou muito bom de conselho e eu não segui os caminhos tradicionais, então eu não sei se eu sou um exemplo. No que eu talvez possa servir de exemplo é o seguinte, ser curioso e buscar aprender. Eu acho que isso é o essencial, assim, você não pode querer ser correspondente sem saber uma língua. Eu sei de casos de pessoas, não só na empresa onde eu trabalho como em outras, que chegam no chefe ali e falam, eu quero ser correspondente. E não é assim, quero ser correspondente, é uma coisa que se forma, é uma coisa que acontece, que está em você. Você tem que ler, você tem que se interessar, saber de história, saber línguas. Quer dizer, saber inglês é o mínimo, você tem que, sabe, pincelar outras línguas ali, ter uma facilidade de entender as culturas, entender o que está acontecendo lá fora, porque se você chegar num escritório internacional e vai cobrir ali uma notícia de um atentado que aconteceu na faixa de Gaza, e você não entende o mínimo do contexto histórico da relação entre árabes, palestinos e israelenses, você pode prejudicar seriamente a cobertura, você pode, enfim, cometer erros sérios que podem induzir o público a pensar coisa que não existe. Então, assim, se interesse, leia muito, procure entender, a gente tem internet, ninguém precisa ir na biblioteca buscar um livro enorme de história, lá procura ler notícias, saber o que está acontecendo no mundo e, assim, se você trabalha já numa empresa grande, deixa seu chefe saber que você quer, mas não que você quer porque quer, que quer porque você tem condições. Termina aqui o Linkados na Área com o jornalista, chefe do escritório de correspondentes da TV Globo em Londres, na Inglaterra, Hernani Lemos. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês, obrigado de novo pelo convite e já quero assistir o próximo Linkados na Área. Obrigado. Para assistir novamente esta e outras entrevistas, acesse o portal de alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou o canal do Linkados na Área no YouTube.